Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Acompanhe agora mais uma edição imperdível, como sempre, do seu jornal Foco do Brasil. Obrigado aos muitos que sempre compartilham, deixam o like, comentam, participam do chat ao vivo. Mais uma vez, não esqueça de nos informar no seu comentário de que lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos acompanha. Não esqueça de conferir se o sininho de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro segue sendo acompanhado na sua recuperação da Covid-19 e passa bem. Ele mantém o isolamento no Palácio da Alvorada. E a primeira-dama Michele Bolsonaro anunciou na manhã deste sábado em sua rede social que o teste dela e de suas filhas deu resultado negativo. Os testes deram resultados negativos para coronavírus. Minhas filhas e eu testamos negativo para a Covid-19. Agradeço as orações, comemorou Michele Bolsonaro no Instagram. Enquanto o novo ministro da Educação agrada aqueles que preservam alguns valores, outros estão caçando declarações do novo ministro, que também é pastor, para condená-lo. Uma das afirmações feitas por ele em um púlpito de uma igreja foi de um alerta para o problema do sexo sem limites e a relativização dada por isso em certos meios e casualmente inclui a palavra universidade, o que foi o suficiente para os que defendem a liberdade individual sem qualquer limite de valores acharem que a afirmação foi absurda. Já o apresentador Luciano Huck, que quer ser presidente do Brasil, deu uma cutucada no doutor Milton Ribeiro, que também é pastor. Espero que o novo ministro deixe suas crenças e ideologias em casa e ajude a educação a progredir, publicou Huck. Alguns entenderam como ideologia política, mas outros entenderam que Huck estava falando da crença cristã do novo ministro da Educação. E se de fato for isso, que tempo estamos vivendo onde ser cristão para alguns é perigo, é ofensa. O novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu em nota dar atenção especial à educação básica fundamental e ao ensino profissionalizante, e que é hora de um verdadeiro pacto pela qualidade da educação. Acredito ser hora de darmos atenção especial à educação básica, fundamental, e ao ensino profissionalizante também. Ao mesmo tempo, devemos incrementar o ensino superior e a pesquisa científica. A educação básica, fundamental, o ensino superior e, muito importante ainda, a pesquisa científica. Excelentes declarações do novo ministro. Atuaremos em articulação com os estados e municípios. A educação transforma vidas, transforma uma nação. É hora de um verdadeiro pacto pela qualidade da educação em todos os níveis. Precisamos de todos, da classe política, estudantes, famílias e da sociedade em geral. Esse ideal deve nos unir, diz o texto do novo ministro da Educação. E o PT parece ter ficado lisonjeado com o aceno dado por um colunista no jornal O Globo. E de acordo com um dos principais sites de apoio ao PT, o artigo reflete em parte a opinião do seu autor e em parte do próprio Grupo Globo. A opinião de Ascânio Seleme no jornal O Globo tem o título "É hora de perdoar o PT". E em algum ponto, mesmo com os principais líderes do partido envolvidos em corrupção soltos, o colunista destaca: ninguém tem dúvida de que os malfeitos cometidos pelo PT já foram amplamente punidos. Você, brasileiro, concorda? Em outro trecho, o colunista afirma: claro que houve desvios de dinheiro público na gestão de Lula e Dilma. As provas são abundantes e as condenações não deixam dúvidas. Mas o PT é maior que isso e, como já foi dito, para ladrões existe a lei, diz o colunista do O Globo, esquecendo-se totalmente que a lei, por exemplo, no Brasil, soltou Lula. E um dos trechos deste artigo do O Globo foi identificado por apoiadores do PT como um aceno ao partido e diz o seguinte: a gritaria contra a roubalheira já cansou, não porque se queira permitir roubalheiras, mas porque é oportunista politicamente.
a concepção de um colunista do PT em relação a essa afirmação publicada no jornal O Globo, de que é hora de parar a gritaria contra a roubalheira, sinalizaria duas coisas. Primeira, de que a Globo, o Grupo Globo, estaria disposto a dar a mão para o PT se erguer para que o Grupo Globo alcance o segundo passo, ter aliados para vencer Bolsonaro e o cenário de real ameaça à posição de poder e à própria sobrevivência do grupo empresarial. Além de defender o PT e a ideia de estender a mão para o partido ressuscitar, o colunista do O Globo chama de grupélio ideológico, burro e pequeno a base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O colunista termina dizendo o seguinte: o país precisa se reencontrar logo para construir uma alternativa ao bolsonarismo. Este sim, segundo ele, um problema grave que deve ser enfrentado por todos. Mais claro do que nunca, a atual governança do Brasil tem inimigos escancarados e famintos por derrubar Bolsonaro a qualquer custo. É tanta pancadaria todos os dias que os promotores desses ataques contra o presidente não conseguem mais esconder sua gana e nem acreditar que Bolsonaro ainda está de pé, e de pé com coronavírus e tudo, e de pé. Quando dizemos de pé, queremos dizer com o apoio dos brasileiros. Então está aí. Depois de um jornal publicar artigo desejando a morte de Bolsonaro, outro, agora O Globo, publica artigo com o título "É hora de perdoar o PT". Agora, a pergunta feita por muitos brasileiros, a pergunta que não quer calar é: o PT já pediu perdão ao povo brasileiro? E uma das médicas cada dia mais queridas pelos brasileiros em nosso país, a imunologista Nissi Yamaguchi, revelou em entrevista que foi afastada do Hospital Albert Einstein. A médica foi avisada por meio de uma ligação do diretor clínico da instituição, que acredita que o apoio de Nissi ao uso da hidroxicloroquina denigre o hospital. Recebi uma ligação hoje do diretor clínico do hospital de que, a partir deste momento, não poderia estar mais atendendo pacientes. Não falo pelo hospital, diz a médica. Estou lá pelos pacientes. Faço a defesa da hidroxicloroquina porque tenho a certeza que ela cura os pacientes nas etapas iniciais. A médica garante que grande parte da comunidade médica defende o uso do medicamento. Ainda, Nissi, nessa semana, rebateu ao vivo a apresentadora da CNN Brasil, Daniela Lima, que falou sobre uma suposta pregação do uso da hidroxicloroquina no combate da Covid-19. Eu estou dentro da área científica, não pretendo pregar nada. Vamos começar por esse fato, respondeu Yamaguchi para a apresentadora. Lamentável, muitas declarações de apoio à médica nas redes sociais. E vamos agora ao resumo de alguns dos principais destaques da semana. E muitos brasileiros ficaram indignados com uma campanha feita por extremistas nas redes sociais denominada Força Covid, em uma provocação ao presidente Jair Bolsonaro, desejando até sua morte. Além de Força Covid, outros comentários repercutiram, como o do apresentador Danilo Gentili, que, meio em tom de piada, afinal também é humorista, publicou: Covid-19 foi a primeira coisa positiva que o atual presidente apresentou até o momento. A presidente nacional do PT e deputada federal pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, ironizou escrevendo: há de ser nada, ele foi atleta, se tiver, será uma gripezinha, em referência às palavras ditas pelo próprio presidente no início da pandemia. Outro que causou revolta foi Noblat, colunista da Veja, ao postar uma série de ataques no Twitter e o seguinte: Dona Michele tem poucas chances de ter sido contaminada pelo marido, a tempo que mantém distância prudente dele. E aí vários comentários condenando a publicação de Noblat e com indignação inclusive. Enquanto isso, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom
disse nesta terça que a entidade espera que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro esteja bem e se recupere rapidamente da Covid-19. Arthur Weintraub, irmão do ex-ministro da Educação e assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, protestou: esquerdista subindo força Covid. Se alguém que não é de esquerda fizer qualquer referência desse tipo com a doença, a esquerda surta, pedem prisão fácil, seria no mínimo bloqueado nas mídias. Mas força Covid, para ele está jóia, não há diálogo possível com essa renca de zumbis. Até mesmo o escritor Paulo Coelho, um crítico ao presidente Bolsonaro, se manifestou contra o Força Covid. Força Covid, desejando a morte de Jair Bolsonaro, se compara em baixeza a imbecil do cidadão não engenheiro civil formado. Muito melhor que você. Ou a barbaridade dita por Bia Dória sobre desabrigados. Não percam a dignidade, não façam isso, escreveu Paulo Coelho. E até o youtuber Felipe Neto publicou: torcer ou mesmo fazer piada pela morte do Bolsonaro te coloca na mesma caixinha de tudo que estamos tentando destruir no Brasil, confirmando que ele faz parte do conjunto de pessoas que tentam destruir aqui no Brasil. E o deputado federal Sóstenes Cavalcante, em Rio de Janeiro, condenou as atitudes de quem aderiu ao movimento. O ódio de alguns é fonte de fé e ânimo para não desejarmos o mal a ninguém. Outro que comentou foi o vereador do Rio e filho do presidente Carlos Bolsonaro. A imensa quantidade de pessoas pedindo a morte do chefe do executivo neste momento deveria ser motivo de solidariedade imediata dos líderes dos outros poderes. Mas o que vemos novamente é a seletividade da indignação e ninguém chama os tais desumanos de robôs. Não terão êxito, publicou Carlos Bolsonaro. Outro filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, agradeceu as mensagens de força e orações do Brasil e do mundo. Vamos superar mais essa, disse Eduardo Bolsonaro. E falando em corona, o prefeito de Manaus, o tucano Arthur Virgílio Neto, é outro que está infectado e causou polêmica. Internado em Manaus com Covid-19, o prefeito de Manaus pediu e já foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Na internet, a cobrança veio para o particular e para o renomado hospital para tomar cloroquina. E o povo de Manaus, como fica? O prefeito, que está se recuperando bem e não deve ocupar UTI. Mas uma das mais polêmicas declarações foi feita por um colunista do jornal Folha de São Paulo, quando afirmou que torce para Bolsonaro morrer. O colunista Hélio Schwartzman, do jornal Folha de São Paulo, explicou com todas as letras por que deseja isso ao presidente. Torço para que o quadro se agrave e ele, literalmente. Nada pessoal, continua. Para Hélio, a ausência de Bolsonaro significaria que já não teríamos mais um presidente minimizando a epidemia e sabotando medidas para enfrentá-la. Isso salvaria vidas? Questiona. E ele faz citações sobre quando o presidente tentou minimizar o pavor na mente da população, ao que ele, o jornalista, o colunista, condena como se desconhecesse por completo o estrago psicológico que certos veículos de comunicação estão fazendo na mente dos brasileiros, com uma explosão de casos de depressão profunda e quadros de ansiedade e outros distúrbios e transtornos. Mas, segundo ele, ficaria muito mais difícil para outros governantes irresponsáveis imitarem seu discurso e atitudes, o que presumivelmente pouparia vidas em todo o planeta. Bolsonaro prestaria na morte o serviço que foi incapaz de ofertar em vida, finaliza o colunista do jornal Folha de São Paulo, Hélio Schwartzman, que certamente agora vai reclamar de ataques e perseguição contra o jornalismo, e, se duvidar, vai até nos tribunais internacionais reclamar por perseguição à imprensa, caso apoiadores do bom senso, do equilíbrio e do presidente venham comentar com 10% do exagero a que ele se prestou nesta opinião. Isso definitivamente não é imprensa, não é jornalismo, não é bom senso, não é equilíbrio, não faz bem para o Brasil, para o presidente e muito menos para o próprio colunista. É lamentável.
E o Partido dos Trabalhadores teve 9 contas desativadas no WhatsApp nas últimas 2 semanas por envio automatizado de mensagens e denúncias de spam político. Gleice Hoffmann confirmou à imprensa a informação e relacionou o fato ao projeto de lei das fake news, que o partido apoia. Mas a plataforma